Existe uma forma de fazer o dinheiro mudar de direção e começar a se mover em sua direção, em vez de você passar a vida inteira correndo atrás dele. E não, isso não tem a ver com trabalhar mais horas, nem com fórmulas milagrosas, nem com promessas vazias que dependem de sorte. O que está por trás disso é algo muito mais silencioso, muito mais profundo, e justamente por isso quase ninguém percebe. Trata-se de um estado interno. Um modo de operar invisível que, quando ativado, altera completamente a forma como as oportunidades, os recursos e o dinheiro se aproximam de você. Talvez você já tenha sentido isso sem saber nomear. Aqueles momentos em que tudo parece fluir, em que as coisas certas aparecem no momento certo, em que uma ajuda inesperada surge, uma ideia se encaixa, uma porta se abre sem esforço excessivo. E, em contraste, talvez você também conheça o outro extremo, quando você faz tudo certo, se esforça, planeja, afirma, trabalha, e mesmo assim o dinheiro entra e desaparece, como água escorrendo entre os dedos. Esse contraste não é coincidência. Ele revela dois estados mentais completamente diferentes, operando por trás da sua realidade financeira. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida não responde ao que você deseja com força, mas ao estado a partir do qual você vive. E essa é uma verdade que incomoda, porque ela dissolve a ideia de que basta insistir mais um pouco, tentar mais uma técnica, repetir mais uma afirmação com tensão na voz. Quando você insiste a partir da ansiedade, você ativa um modo invisível que afasta exatamente aquilo que você quer atrair. É o que podemos chamar de modo de perseguição. Nesse modo, você está sempre correndo, sempre calculando, sempre com medo de perder, sempre tentando controlar cada detalhe. E o dinheiro, nesse estado, nunca se sente convidado. Ele se sente pressionado. Existe uma diferença profunda entre desejar algo e confiar que aquilo já está a caminho. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a sentir essa diferença no corpo, na mente, no ritmo interno. Elas apenas repetem frases positivas, enquanto por dentro continuam em alerta, tensas, vigilantes, como se precisassem provar algo o tempo todo. Florence observava que esse estado interno contraditório envia sinais mistos. É como dizer, eu confio, enquanto aperta os punhos. A vida entende o aperto, não a frase. Agora, imagine por um instante a seguinte cena. Alguém segura areia nas mãos. Quanto mais essa pessoa aperta os dedos, mais a areia escapa. Não porque a areia é cruel, mas porque essa é a natureza do movimento. O dinheiro funciona de forma muito parecida. Quando você tenta segurá-lo com medo, ele encontra brechas para sair. Quando você relaxa a mão, ele permanece. Essa metáfora simples explica por que tantas pessoas trabalham duro a vida inteira e ainda assim vivem em constante sensação de escassez. Elas nunca mudaram a forma de segurar. O que você está prestes a compreender não é uma teoria abstrata. É um mecanismo interno que começa a se reorganizar no momento em que você para de lutar contra ele. Existe um ponto exato em que a mente sai do estado de caça e entra no estado de recepção. Florence Scovel Shinn chamava isso de alinhar-se com a lei, não uma lei humana, mas uma lei espiritual de retorno, fluxo e correspondência. Quando você entra nesse alinhamento, o dinheiro deixa de ser algo que você implora, força ou persegue. Ele passa a responder. Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que, se relaxar, tudo desmorona, que se não estiver sempre atento, algo vai dar errado, que confiar é perigoso. Mas observe com honestidade. Esse estado constante de vigilância trouxe paz financeira até aqui? Ou apenas cansaço, frustração e a sensação de estar sempre começando do zero? Florence dizia que a confiança verdadeira não é descuido, é posicionamento interno. É escolher, conscientemente, sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de cooperação com a vida. Existe algo profundamente libertador quando você percebe que não precisa empurrar o rio para que ele corra.
ele já corre. O seu papel não é forçar o fluxo, mas parar de bloqueá-lo. E os bloqueios quase nunca são externos. Eles estão nos pensamentos repetitivos, nas expectativas carregadas de medo, na necessidade constante de controle. Cada vez que você pensa, e se não der certo, você se posiciona fora do fluxo. Cada vez que você pensa, eu preciso fazer acontecer agora, você se coloca contra a corrente. Florence Scovel Shinn observava que as pessoas que mais atraíam prosperidade não eram necessariamente as mais esforçadas no sentido tradicional. Eram as mais alinhadas. Elas tinham uma relação diferente com o tempo, com o dinheiro e consigo mesmas. Elas não viviam em estado de urgência interna. Viviam em estado de permissão. Isso não significa que não agiam. Significa que suas ações nasciam de clareza, não de desespero. Existe um momento muito específico em que algo muda dentro de você. É quando você percebe que não precisa convencer o universo de nada. Você precisa apenas parar de resistir. A resistência é sutil. Ela aparece como dúvida disfarçada de prudência, como controle disfarçado de responsabilidade, como medo disfarçado de realismo. Florence chamava isso de fé intelectualizada, quando a pessoa diz que acredita, mas continua se comportando como se estivesse sozinha contra o mundo. Quando o modo automático começa a ser ativado, a sensação interna muda. O corpo relaxa, a respiração aprofunda, a mente desacelera. E nesse estado, algo curioso acontece. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Não porque elas não existiam, mas porque você estava ocupado demais tentando sobreviver. O modo automático não cria dinheiro do nada. Ele reorganiza sua percepção para que você reconheça o que já está disponível. Talvez você esteja pensando que isso parece simples demais. E é exatamente aí que mora o bloqueio da maioria das pessoas. Elas acreditam que, se algo é simples, não pode funcionar. Florence Scovel Shinn contrariava essa crença o tempo todo. Para ela, as leis espirituais eram simples, mas não fáceis para quem estava viciado em complicar. O ego prefere o esforço dramático. O fluxo prefere a simplicidade confiante. Existe uma inteligência maior operando quando você sai do modo de controle. E essa inteligência não responde a pedidos feitos com ansiedade. Ela responde a estados de consciência. Quando você muda o estado, a resposta muda. É por isso que duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa externamente e obter resultados completamente diferentes. A diferença não está na ação visível, mas no ponto interno de onde essa ação nasce. Florence ensinava que o dinheiro é um meio, não um fim. Ele responde à clareza, ao merecimento aceito e à ausência de luta interna. Quando você se sente indigno, você cria barreiras invisíveis. Quando você sente que precisa provar algo, você se afasta do recebimento. O modo automático começa quando você aceita, em silêncio, que não precisa convencer ninguém para merecer prosperar. Você apenas precisa parar de se opor a ela. Enquanto você ouve essas palavras, algo já está se reorganizando. Não de forma dramática, mas sutil, como um GPS interno sendo recalibrado. Talvez você não saiba explicar, mas sente que faz sentido. Essa sensação não vem da lógica pura. Ela vem de reconhecimento. É como lembrar de algo que você sempre soube, mas tinha esquecido. Florence dizia que a verdade espiritual sempre soa familiar, nunca forçada. O dinheiro inesperado não chega com alarde. Ele chega como consequência. Consequência de um estado interno que não implora, não força, não corre atrás. Um estado que confia, permite e age a partir de clareza. Quando esse estado se torna habitual, o fluxo se normaliza. O inesperado deixa de ser exceção e passa a ser parte do caminho. E tudo começa aqui, nesse ponto silencioso em que você escolhe sair da perseguição e entrar no alinhamento. Para compreender como o dinheiro começa a se mover em sua direção de forma quase silenciosa, é preciso olhar com mais atenção para o que acontece antes de qualquer resultado visível surgir.
Florence Scovel Shinn insistia que a maioria das pessoas tenta mudar o efeito sem jamais tocar a causa. Elas querem transformar números, contas, ganhos e perdas, mas continuam operando a partir do mesmo estado interno que criou esses resultados. E enquanto o estado não muda, a realidade apenas se reorganiza em variações do mesmo padrão. Existe um mecanismo mental muito específico que mantém as pessoas presas ao ciclo de esforço e frustração. Ele começa com a crença de que é preciso garantir o futuro. Essa ideia parece responsável, madura, até lógica. Mas no nível mais profundo, ela carrega uma mensagem oculta. Eu não confio que a vida me sustenta. Florence explicava que toda vez que essa mensagem é repetida internamente, a pessoa se coloca fora do fluxo natural de provisão. Não por punição, mas por incompatibilidade. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com a frequência errada. Quando você vive nesse estado de garantia forçada, sua mente entra em alerta constante. Mesmo quando nada de errado está acontecendo, existe uma tensão de fundo, uma espera por problemas. Essa tensão molda decisões, palavras e ações. Você aceita menos do que merece por medo de perder. Você rejeita oportunidades que exigem confiança. Você se apega ao conhecido, mesmo quando ele não te nutre mais. E tudo isso vai estreitando o canal por onde o dinheiro poderia fluir. Florence Scovel Shinn observava que o dinheiro responde mais rapidamente à qualidade da expectativa do que à quantidade de esforço. Expectativa não no sentido de ansiedade, mas no sentido de pressuposto interno. Aquilo que você pressupõe como normal acaba se repetindo. Se no fundo você acredita que ganhar dinheiro é difícil, cansativo ou sempre acompanhado de perdas, sua mente vai buscar confirmar isso. Não por maldade, mas por coerência interna. A mente humana odeia contradições. Ela prefere estar certa a estar livre. É por isso que mudar o modo de operação exige algo mais profundo do que repetir frases positivas. Exige desmontar, pouco a pouco, o hábito da resistência. A resistência aparece quando você pensa, isso não é para mim. Isso funciona para outros, não para mim. Quando eu tiver X, aí sim vou relaxar. Florence chamava essas frases de decretos invisíveis. Elas são faladas em silêncio, mas ecoam com força. E o universo, segundo ela, responde ao decreto, não ao desejo superficial. O modo automático começa a ser ativado quando você interrompe esses decretos e substitui a luta por um estado de receptividade consciente. Receptividade não é esperar passivamente. É estar disponível internamente. É não fechar a porta antes mesmo de alguém bater. É não decidir antecipadamente que algo não vai funcionar. Esse estado muda completamente a forma como você percebe o mundo. O que antes parecia acaso passa a parecer direção. O que antes parecia sorte passa a parecer resposta. Florence Scovel Shinn usava muito a metáfora da semente. Ela dizia que tudo aquilo que você deseja já existe em forma potencial, assim como uma árvore já existe dentro da semente. Mas arrancar a semente da terra todos os dias para ver se ela está crescendo só impede o crescimento. O mesmo acontece quando você planta uma intenção e, em seguida, passa os dias cavando com dúvidas, medo e controle. O modo automático começa quando você planta e confia no processo invisível. Existe um ponto importante aqui que quase sempre é mal interpretado. Confiar não significa ignorar a realidade, significa não permitir que a realidade atual defina o limite do que é possível. Florence dizia que viver pela aparência é viver pelo passado, porque o que você vê agora é resultado de estados antigos. Se você reage apenas ao que vê, você perpetua o ciclo. O modo automático convida você a responder a partir do que ainda não é visível, mas já está em gestação. Quando essa mudança começa a acontecer, a relação com o tempo também se transforma. A pressa diminui. E isso não acontece porque você desistiu, mas porque você deixou de brigar com o ritmo da vida. A ansiedade é sempre uma tentativa de acelerar algo que não responde à força. Florence observava que muitas pessoas atrasam exatamente aquilo que desejam, por não conseguirem relaxar no intervalo entre o pedido e a resposta.
Elas transformam o intervalo em sofrimento, e esse sofrimento se torna mais um pedido contraditório. O modo automático não elimina desafios, mas muda a forma como você os atravessa. Em vez de pensar, isso está acontecendo contra mim, você começa a pensar, o que isso está reorganizando? Essa simples mudança de pergunta altera o estado interno, e o estado interno é o solo onde as respostas crescem. Pessoas que vivem nesse modo parecem ter mais coincidências favoráveis, mais encontros certos, mais soluções inesperadas. Na verdade, elas apenas pararam de bloquear o fluxo com resistência constante. Florence Scovel Shinn ensinava que o dinheiro não gosta de ser implorado. Ele responde melhor a quem o trata como consequência natural de alinhamento. Quando você coloca o dinheiro no centro da sua vida, você cria tensão. Quando você coloca o alinhamento no centro, o dinheiro se ajusta como efeito colateral. Isso soa contraintuitivo para a mente treinada na escassez, mas profundamente lógico para quem observa os padrões com honestidade. Outro ponto essencial é a identidade. O modo automático não se sustenta se, no fundo, você ainda se vê como alguém que luta para sobreviver. A identidade cria limites invisíveis. Se você se identifica com a falta, qualquer ganho parece temporário. Você espera perder. Você se prepara para o pior. Florence dizia que aceitar prosperidade exige coragem, porque ela desmonta histórias antigas de sacrifício, merecimento através da dor e sobrevivência como virtude. Quando você começa a se ver como alguém que coopera com a vida, e não como alguém que precisa vencê-la, o comportamento muda naturalmente. Você escolhe melhor. Você diz mais não ao que drena. Você diz mais sim ao que expande. E essas escolhas, acumuladas, criam um novo padrão financeiro. Não de uma vez, mas de forma consistente. O modo automático não é um evento isolado. É um estado que se fortalece com repetição. Florence Scovel Shinn dava enorme importância à palavra falada. Para ela, a palavra era o volante do destino, mas não qualquer palavra. A palavra dita a partir do estado certo. Quando você fala a partir do medo, você reforça o medo. Quando você fala a partir da confiança, você organiza o caminho. Por isso, ela insistia em afirmações simples, ditas com calma, sem desespero. Não para convencer a vida, mas para alinhar a mente. Há também um aspecto emocional profundo envolvido. Muitas pessoas dizem querer dinheiro, mas carregam ressentimento, culpa ou raiva associadas a ele. Elas viram o dinheiro causar conflitos, separações, humilhações e, inconscientemente, aprenderam a associá-lo à dor. Florence explicava que enquanto essa associação não é curada, o dinheiro encontra barreiras internas. O modo automático inclui reconciliar-se com a ideia de prosperidade como algo neutro e até benéfico. Quando essa reconciliação acontece, o corpo responde, a tensão diminui, a respiração muda. E esse ajuste fisiológico é mais importante do que parece. Um corpo em estado de alerta constante não sustenta a abundância. Ele está ocupado demais se defendendo. Um corpo em estado de segurança permite expansão. Florence compreendia isso intuitivamente, muito antes de qualquer linguagem moderna sobre sistema nervoso existir. O dinheiro inesperado surge com mais frequência quando você não está obcecado com ele. Não porque você desistiu, mas porque você deixou de sufocar o processo. É como tentar lembrar um nome. Quanto mais você força, menos ele vem. Quando você relaxa, ele surge sozinho. O modo automático funciona assim. Ele depende da sua capacidade de soltar o controle sem soltar a direção. Existe um momento em que você percebe que não precisa mais provar nada, nem para os outros, nem para a vida, nem para si mesmo. Esse momento marca uma virada silenciosa. A partir daí, as ações se tornam mais precisas. Você não desperdiça energia. Você não entra em batalhas desnecessárias. Você começa a sentir quando algo está alinhado e quando não está. E essa sensibilidade é um dos maiores atrativos de prosperidade que existem. Florence Scovel Shinn dizia que a intuição é o canal mais direto da provisão.
mas a intuição só é audível quando a mente não está gritando. O modo automático silencia o ruído interno. Ele cria espaço. E no espaço, as respostas aparecem. Não como ordens, mas como sugestões suaves. Ignorá-las se torna mais difícil do que segui-las, porque elas fazem sentido em um nível profundo. Tudo isso constrói um sistema interno que dispensa esforço excessivo. Não porque você faz menos, mas porque você faz melhor. O dinheiro começa a se mover por caminhos que você não teria imaginado, exatamente porque você deixou de tentar controlar todos os caminhos. Florence via isso como cooperação divina. Não algo místico distante, mas uma inteligência prática que responde ao alinhamento. Quando o modo automático se estabiliza, o inesperado deixa de assustar. Ele passa a ser bem-vindo. Você não entra em pânico diante de mudanças. Você entende que o fluxo se reorganiza. E essa confiança, construída aos poucos, cria um campo interno no qual o dinheiro se sente confortável para permanecer e crescer. Existe um momento silencioso em que tudo o que foi dito deixa de ser apenas compreensão intelectual e começa a se transformar em decisão interna. Não uma decisão dramática, anunciada ao mundo, mas uma escolha íntima, quase imperceptível, que reorganiza o eixo da sua vida. Florence Scovel Shinn ensinava que é nesse ponto que a verdadeira mudança acontece. Não quando você aprende algo novo, mas quando você para de resistir ao que sempre esteve disponível para você. Talvez, enquanto você acompanhava essas ideias, algo dentro de você tenha relaxado sem que você percebesse. Um pensamento recorrente perdeu força. Uma ansiedade antiga diminuiu alguns graus. Isso não é coincidência. É sinal de que a mente começou a sair do modo de defesa e entrou, ainda que por instantes, em um estado de receptividade. Florence dizia que esse estado é o verdadeiro portal da provisão. Tudo o que chega depois é consequência. O dinheiro inesperado não aparece para provar teorias. Ele aparece quando encontra um terreno interno que não o rejeita. Muitas pessoas dizem querer prosperidade, mas continuam nutrindo histórias internas de culpa, medo ou desconfiança. Elas dizem sim com a boca e não com o corpo. O corpo, nesse caso, sempre fala mais alto. Por isso, o trabalho mais profundo nunca foi convencer o mundo, e sim permitir-se receber sem tensão. Existe uma sutileza importante aqui. Permitir não é cruzar os braços esperando que algo caia do céu. Permitir é parar de empurrar a vida como se ela estivesse sempre atrasada. É sair da postura de cobrança e entrar na postura de cooperação. Florence Scovel Shinn descrevia isso como deixar Deus trabalhar. Não no sentido religioso rígido, mas no sentido de reconhecer que existe uma inteligência maior operando quando você não interfere com medo. Observe como a ideia de controle está profundamente enraizada. Desde cedo, muitas pessoas aprendem que relaxar é perigoso, que confiar é ingenuidade, que estar sempre em alerta é sinal de maturidade. Mas esse estado constante de alerta cobra um preço alto. Ele estreita a visão, endurece as escolhas e transforma cada decisão financeira em um campo de batalha interno. O modo automático começa quando você percebe que vigilância não é o mesmo que consciência. A consciência verdadeira é tranquila. Ela observa, sente, escolhe. Não se debate. Quando você começa a agir a partir desse estado, algo curioso acontece. Você passa a respeitar mais seus próprios limites. Você não se força a aceitar o que não ressoa. Você não se empurra para caminhos que drenam sua energia. E ao fazer isso, você cria espaço. Espaço interno, emocional e prático. E onde há espaço, o novo pode entrar. Florence Scovel Shinn acreditava que o universo abomina o vazio. Quando você limpa crenças antigas, padrões de escassez e hábitos de autossabotagem, algo precisa ocupar esse lugar. Se você não preenche com medo novamente, a vida preenche com oportunidades. É simples assim, mas simples não significa automático no sentido mecânico. Significa natural. Como respirar,
como o coração batendo sem que você precise ordenar. O dinheiro inesperado muitas vezes chega disfarçado. Ele pode vir como uma conversa que você quase ignorou, uma ideia que surge enquanto você faz algo comum, um convite que, em outro estado, você recusaria por insegurança. Quando você está no modo automático, você reconhece esses sinais sem precisar analisá-los excessivamente. Existe uma sensação de "isso faz sentido", mesmo que a mente ainda não tenha todas as respostas. Florence ensinava que a fé prática não exige garantias prévias. Ela exige alinhamento. Você não precisa saber como tudo vai se resolver para dar o próximo passo. Você só precisa sentir que não está agindo contra si mesmo. Esse critério simples evita muitos erros e abre caminhos que o controle jamais abriria. O dinheiro responde muito melhor a essa postura do que a obsessão por resultados imediatos. Há também um aspecto profundo de merecimento que precisa ser tocado com honestidade. Muitas pessoas carregam, consciente ou inconscientemente, a sensação de que precisam sofrer para merecer. Como se a tranquilidade fosse suspeita. Como se ganhar dinheiro com leveza fosse errado. Florence Scovel Shinn foi incisiva nesse ponto. O sofrimento nunca foi moeda de troca espiritual. Ele não compra nada. Ele apenas cansa. Quando você começa a aceitar que pode prosperar sem dor constante, algo se reorganiza no seu campo interno. A culpa diminui. A autossabotagem perde força. E com isso, o dinheiro encontra menos obstáculos para permanecer. Não apenas para chegar, mas para ficar. Porque receber é uma coisa, sustentar é outra. E sustentar exige um estado interno que não entra em pânico diante do crescimento. O modo automático também transforma sua relação com perdas. Quando algo não funciona, você não interpreta mais como prova de incapacidade ou castigo. Você interpreta como redirecionamento. Isso muda tudo. Em vez de se fechar, você se ajusta. Em vez de desistir, você refina. Essa flexibilidade é um dos maiores sinais de alinhamento. E pessoas alinhadas raramente ficam muito tempo sem recursos, porque elas se movem com a vida, não contra ela. Florence Scovel Shinn dizia que o medo é apenas fé invertida. Ele usa a mesma imaginação, a mesma energia criativa, mas direcionada para o pior cenário. Quando você percebe isso, começa a recuperar poder. Cada vez que você escolhe confiar um pouco mais do que ontem, você está treinando sua mente para operar em uma nova frequência. Não é algo que acontece de uma vez. É uma prática diária, gentil e consistente. É por isso que pequenos rituais internos têm tanto impacto. Não porque são mágicos em si, mas porque repetem uma mensagem ao subconsciente. Eu estou seguro, eu posso relaxar, eu posso receber. Florence acreditava que essas mensagens, quando repetidas sem tensão, reprogramam o campo mental. E o campo mental, por sua vez, organiza a experiência externa. Talvez o ponto mais libertador de todos seja perceber que você não precisa mais viver em estado de espera ansiosa. Esperar não no sentido de paciência, mas no sentido de suspensão da vida. O modo automático permite que você viva agora, sem adiar a tranquilidade para algum futuro distante. E, paradoxalmente, é exatamente quando você para de adiar que o fluxo começa a se intensificar. O dinheiro inesperado não é um prêmio para quem sofre mais. Ele é uma resposta para quem se alinha melhor. Isso não torna ninguém superior ou especial, apenas consciente. Florence Scovel Shinn nunca falou de prosperidade como privilégio de poucos, mas como direito natural de quem aprende a não se colocar no próprio caminho. Existe uma dignidade silenciosa em parar de implorar a vida, em agir com confiança calma, em saber que você não está sozinho no processo. Essa dignidade muda a postura, o tom de voz, as escolhas. E essas mudanças sutis criam efeitos acumulativos. O que antes parecia esforço passa a parecer fluxo. O que antes parecia acaso passa a parecer coerência.
Quando você escolhe operar a partir desse estado, você não se torna imune a desafios, mas se torna menos refém deles. Você não se desespera diante de oscilações. Você entende que o fluxo tem movimento. E essa compreensão traz uma paz prática, não teórica. Uma paz que permite decisões melhores, relações mais equilibradas e uma relação mais saudável com o dinheiro. Florence Scovel Shinn via a prosperidade como uma dança, não como uma guerra. Quem entra nessa dança aprende o ritmo, sente o tempo, ajusta os passos. Quem insiste em lutar com a música apenas se cansa. O modo automático é aprender a dançar com a vida em vez de tentar comandá-la à força. Se algo dentro de você reconhece essa verdade, não é por acaso. Reconhecimento é memória espiritual. É lembrar de um estado que sempre esteve disponível, mas foi abafado pelo medo e pela pressa. Ao trazer isso de volta à consciência, você não está criando algo novo. Está apenas retornando ao alinhamento. E a partir desse ponto, o dinheiro deixa de ser um inimigo, um problema ou uma obsessão. Ele se torna um recurso em movimento, algo que entra, circula e retorna, sem drama excessivo, sem tensão constante, com naturalidade. Esse é o verdadeiro significado de deixar o dinheiro procurar por você. Não porque você o convenceu, mas porque você parou de afastá-lo.